No Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, assinalado ontem, a Organização Mundial da Saúde apelou aos governos e organizações não governamentais no sentido de se criarem cada vez mais políticas de inclusão a pensar nas necessidades especiais das pessoas com deficiência física. O apelo foi feito ontem aqui em Luanda pela nova representante da OMS em Angola, Jamila Cabral, que pediu maior atenção às pessoas com deficiência física por fazerem parte de um grupo vulnerável da sociedade. Os deficientes, portanto, fazem parte de um grupo vulnerável que nós todos temos que prestar uma atenção especial. E penso que ainda hoje de manhã estive no Ministério do Desporto e acho que essa iniciativa do Special Olympics para realmente dar oportunidade às pessoas deficientes poderem praticar o desporto me parece uma boa iniciativa. Portanto, é nesse sentido que o nosso apelo seria realmente de, a cada vez que fazemos uma política, a cada vez que fazemos uma estratégia, a cada vez que planificamos uma atividade, pensarmos nas necessidades especiais de algumas populações e, neste caso concreto, das pessoas com deficiência. Tanto o governo como a sociedade civil ou os parceiros de cooperação, nas iniciativas que tomamos de desenvolvimento, que possamos sempre lembrar que há pessoas que têm necessidades especiais e que para isso temos que adaptar aquilo que fazemos para que elas também possam ter acesso, que é o direito que elas têm de ter acesso a tudo que todos nós temos. E várias pessoas com deficiência criticam o incumprimento da lei que obriga entidades públicas e privadas a reservarem 2% e 4% de vagas no mercado de trabalho. A informação foi avançada por membros de associações de pessoas com deficiências que participaram do ato central do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, comemorado ontem. Pessoas com deficiência exigem da sociedade e dos órgãos do Estado uma mudança de mentalidade e respeito às leis que promovem a inclusão social. O presidente da Federação Angolana das Pessoas com Deficiência disse que ainda existe muita discriminação e preconceito e citou como exemplo a não aplicação da lei que reserva as cotas para as pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Onde que a pessoa com deficiência para concorrer, seja ele cego ou cadeirante, pode concorrer com boas notas, com bom perfil, mas quando chega para a contratação, a primeira coisa que eles olham é a deficiência. Aí está o entrave. Os ministérios devem obrigatoriamente observar essas cotas, que são os 4%. Para as pessoas com deficiência visual, o calcanhar de Aquiles continua a ser a questão do ensino-aprendizagem. Hoje há uma escassez muito grande, por exemplo, de máquinas de braille, que quase não existem. O papel especial para o ensino especial, falta de manuais, estamos a falar de livros, de jornais, também não existem. As próprias bengalas e os relógios falantes também estão em falta. Miguel Matos é engenheiro informático, mesmo com formação superior, foi várias vezes rejeitado no mercado de trabalho devido à sua condição. Atualmente trabalha no Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, mas continua a fazer advocacia às pessoas com deficiência. Durante muito tempo eu tenho vindo investigando muito para a inclusão da pessoa com deficiência. Eu acredito que o trabalho é coletivo. Não podemos lutar para a inclusão da pessoa com deficiência de uma forma isolada. Não há cadeiras de roda no mercado, não há canadianos. Se existem, a preços muito especulativos. A Ministra da Ação Social, Família e Promoção da Mulher garantiu que o Executivo está preocupado com esta franja da sociedade, facto que tem levado à aprovação de um conjunto de leis e políticas públicas. O Decreto Presidencial 12/16, de 15 de janeiro, regulamentado sobre a reserva de vagas, procedimentos para a contratação de pessoas com deficiência, em que a função pública deve integrar 4% e os privados 3%. Miguel incentiva as pessoas nesta condição a não se desmotivarem e serem perseverantes. Muitas pessoas com deficiência têm tido dificuldade de socializar-se porque às vezes a família não conhecem como lidar com um parente com deficiência.
O Dia Internacional da Pessoa com Deficiência comemora-se anualmente a 3 de dezembro. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas a 14 de outubro de 1992. A Associação Nacional dos Deficientes de Angola tem mais de 500 associados desempregados. A direção da associação afirma que em causa está o estigma e surge em função das condições físicas dos associados no critério de avaliação dos candidatos. Ao falarmos das principais dificuldades, estamos a falar da inserção das pessoas com deficiência no mundo de trabalho, no caso, não é? Porque muitas dessas pessoas são profissionais, são capazes de fazer alguma coisa, mas ainda assim os critérios de avaliação dessas pessoas têm sido em função do seu estado físico, não em função daquilo que essa pessoa consegue fazer. As pessoas acabam olhando, primeiramente por aquilo que é o seu estado físico e não por aquilo que ele pode fazer. Então, essas são as dificuldades que a maioria das pessoas com deficiência passam. Consegue avançar o número de associados ou de membros que fazem parte da associação que nesta altura estão desempregados? Olha, nós temos um número muito alto. Porque nós fazemos chegar alguns currículos a certas empresas que a associação fez pedido e ainda estão por responder. Não estamos acima de por ali talvez 500 empregos que nós estamos a precisar. Já solicitamos algumas vagas. Algumas empresas vão respondendo, não é? Enquanto que as outras ainda não. Uma vez que nós temos a lei da empregabilidade, em que o Estado é obrigado a ter 4% de pessoa com deficiência a funcionar e o privado com 2%, então o privado tende a responder mais de forma paulatina. Então, nós temos certeza que dias melhores virão. E as associações das pessoas com deficiência em Luanda defendem maior fiscalização das leis implementadas pelo Executivo, principalmente na acessibilidade das pessoas com deficiência. Por outro lado, as associações reconhecem que o país já registrou avanços quanto ao destaque das pessoas com deficiência na sociedade. A mobilidade nas ruas de Luanda é uma das principais dificuldades que as pessoas com deficiência enfrentam. Augusto Oliveira, de 23 anos de idade, é estudante do ensino médio. Ele conta que o trajeto escola-casa e vice-versa não tem sido fácil. Tem sido muito difícil ficar na paragem, particularmente em mim também. Eu fico quase 1 hora, 2 horas na paragem para esperar o táxi para me pegar, subir até o meu destino. Oliveira diz que nunca pensou em desistir dos estudos em função das barreiras que tem encontrado, mas considera que as avenidas deveriam oferecer melhor conforto para a mobilidade das pessoas com deficiência. As rampas que estão também não ajudam para nada, porque acho que as rampas também foram para ser um dos obstáculos também para mim. Quem conseguiu vencer algumas barreiras foi Miguel Matos. O licenciado em Ciências da Computação afirma que ainda se precisa fazer muito. Eu vivia no Hoje Ainda e estudava no campus universitário da Camalão. Eu pegava 4 táxis para o trajeto, 4 ao ir, 4 ao vir. E olha que era obrigado a acordar 5 horas para estar tão cedo na paragem e chegar à escola a tempo para obter as aulas. Miguel Matos atualmente trabalha no Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher e também está à frente de projetos sociais que visam a motivação e promoção da pessoa com deficiência. Eu sempre tenho pesquisado muito e estudando como melhorar ou como ajudar o Executivo a passar algumas barreiras que as pessoas com deficiências têm feito. Esta também tem sido a luta das diferentes associações ligadas à pessoa com deficiência, que defendem maior fiscalização das leis aprovadas. Mas a fiscalização também deve partir por nós mesmos, os membros, os concorrentes aos concursos públicos. Temos que fazer ouvir a nossa voz de descontentamento. Nós estamos a lutar que haja nas instituições públicas e até a nível dos órgãos de soberania, representação de pessoas com deficiência. Significa pessoas com deficiências a trabalharem lá, que para as políticas públicas que são traçadas nestes órgãos sejam sempre, em linha de contas,
com participação de pessoas com deficiência. Outra luta a ser desenvolvida pelas associações é a regulamentação da lei sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que prevê algumas regalias e privilégios. Continue bem informado conosco depois do intervalo. Em um Até Já, contamos consigo.